Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um comentário sobre o Trivium e por que é que ele é tão importante para o nosso desenvolvimento intelectual. Acredito que hoje em dia a maioria das pessoas não saiba que existe uma série de ferramentas que nós podemos chamar de ferramentas intelectuais, porque elas nos ajudam a adquirir o conhecimento. Da mesma forma que você tem a faca para cortar o que você precisa, da mesma forma que você tem a pá para poder cavar um buraco, é muito mais fácil você fazer os trabalhos com as ferramentas adequadas do que se você fizer simplesmente com as próprias mãos. Então, da mesma forma nós temos as ferramentas intelectuais, né? E dessas ferramentas intelectuais nós temos três, que são as principais, que justamente cabem no Trivium. O que é o Trivium? Para nós entendermos o Trivium, nós temos que entender que antigamente as pessoas elas tinham um conhecimento da alma humana muito mais profundo do que as pessoas costumam ter hoje em dia, né? Porque hoje em dia as pessoas olham para o homem simplesmente como se ele fosse um amontoado de átomos, processos químicos, físicos e nada mais do que isso. Mas eles entendiam que o ser humano tem uma alma, e que essa alma tem certas faculdades, e essas faculdades são aplicadas de determinada maneira. Com base nisso, eles perceberam o seguinte: olha, das coisas que o homem pode fazer, nós vamos chamar isso de artes. Então, arte é aquilo que o homem pode produzir de uma determinada forma, né? Por um determinado processo. Então, você tem, por exemplo, a marcenaria, que é uma determinada arte, porque ela visa um produto final. Então, arte é tudo aquilo que te traz um produto final. Então você utiliza a sua razão para perceber determinados processos e chegar num determinado resultado. Então, você tem, por exemplo, a arte marcial, que não visa propriamente a um produto final, mas a uma finalidade física, material, por meio de determinados processos. Então, por isso, tudo que são processos para você chegar a uma determinada conclusão, nós chamamos de arte, né? É diferente da ciência, por exemplo. A ciência, ela considera apenas aquilo que você não pode de maneira alguma produzir, de maneira alguma modificar. Então, por exemplo, a ciência da matemática não é uma arte da matemática porque você não produz o resultado, você simplesmente conhece os resultados, né? A ciência da física ou a própria filosofia são coisas que você simplesmente conhece, né? Você não pode perceber determinados processos para chegar a determinados fins diferentes conforme você queira. Com a arte você consegue fazer isso. Então eles perceberam, olha, tem as artes que nós conseguimos produzir determinados resultados físicos, ou pelo menos determinados processos físicos, como no caso das artes marciais. Mas existem também os processos mentais, os processos intelectuais, com os quais nós produzimos algo que não é físico, mas é intelectual. Então, por exemplo, a fala, né? Falar é um determinado processo com o qual eu produzo alguma outra coisa, né? O significado. Então, com isso, eles classificaram três artes que se referem sobretudo ou estão de alguma forma relacionadas com a linguagem, né? E a linguagem ela está muito próximo da formação e da estruturação do nosso pensamento. Então, com isso, eles classificaram a gramática, a lógica e a retórica, né? Quando as pessoas ouvem falar em gramática, elas estão acostumadas com aquilo que elas receberam nas suas aulas, né? Então, quando você ia para a escola e aprendia gramática, o que você aprendia? Você aprendia lá todas aquelas regras gramaticais de como você deve, presente passado, presente futuro, etc, etc. Gramática se resume a isso hoje. Mas é claro que antigamente eles não percebiam a gramática simplesmente como isso, né? Mas eles percebiam a gramática de uma forma muito mais profunda, porque a gramática nada mais é do que a arte de você conseguir interpretar uma fala, um discurso ou um texto. Então, poderíamos dizer assim, a arte de ler bem ou a arte de ouvir bem. Então, na gramática, antigamente se estudava, sobretudo, as formas de interpretação. Então, você aprender a interpretar um símbolo, você aprender a interpretar uma figura de linguagem, você aprender a fazer analogias, né? Você aprender como é a metonímia e assim por diante. Então, você aprender todos os diversos usos da linguagem e você se tornar um ótimo interpretador
de textos, interpretador de discursos, né? Interpretador da linguagem humana, coisa que hoje as pessoas têm muita dificuldade, porque elas vão para a escola e elas aprendem simplesmente como é que eu coloco o texto dentro de umas caixinhas, né? E pronto. Mas e o significado daquilo, né? Onde entra? Não se discute isso, né? Ou muito superficialmente, sendo que isso é um campo vastíssimo e muito profundo. É muito difícil, na verdade é impossível que alguém se desenvolva intelectualmente se ele não aprender a interpretar muito bem, né? No YouTube a gente tem uma amostra disso, né? Quantas vezes você faz um vídeo explicando uma coisa passo a passo, aí você vai lá ver os comentários e vê que a pessoa não entendeu nada do que você falou, né? Por quê? Porque as pessoas têm muita dificuldade disso. Elas têm dificuldade de interpretar os textos, né? Para isso eu vou dar uma dica para vocês valiosa, tá? Muito prática, muito fácil, muito simples, prazerosa até. Que é o seguinte, existe uma forma muito fácil de você melhorar a sua interpretação textual e com isso melhorar a sua inteligência, absurdamente, que é você se tornar um bom interpretador de poesias. Então, se você está começando a estudar agora, uma dica boa é você pegar boas poesias. Você pode decorar essas poesias. No início eu fiz assim, eu peguei várias poesias, vários poemas, os mais bonitos. Recomendo muito... rapaz, fugi, esqueci o nome dele. Eu vou contar aqui depois, se eu lembrar o nome dele eu falo. Camões. Como é que o cara não lembra do Camões? Mas é assim, eu tenho memória ruim para nomes. Então, Camões, tá? Eu gosto muito dos poemas de Camões porque eles têm uma profundidade muito grande e eles têm uma dificuldade de interpretação muito grande. Para nós, é claro, né? Que normalmente fomos mal formados nesse quesito. Então eu lembro que eu tinha muita dificuldade no início. E isso é muito bom, porque isso vai te desafiar. Então você decora esses poemas e você vai repetindo eles e tentando interpretar até você chegar nos resultados. Para quem é aluno do meu curso, nós teremos aulas de interpretação de poesia, né? Porque eu considero isso muito importante, tá? Pode parecer, sei que as pessoas hoje em dia têm, mas poesia é só criação, é só ficção, não tem nada a ver com a realidade. Sim, é criação, é uma outra coisa, mas é a maior forma de expressão da linguagem humana que o homem pode alcançar. Então, se você consegue interpretar muito bem boas poesias, dos maiores escritores, como, sei lá, Camões, então você vai ter muito mais facilidade, sei lá, para interpretar um texto filosófico ou coisa do tipo, onde as pessoas estão tentando seguir um raciocínio lógico bem claro, né? Mas, mesmo assim, muitas vezes você está lendo um texto filosófico, o autor, como Platão faz isso muitas vezes, ele utiliza diversos subterfúgios de figura de linguagem, de símbolo. Se você não tem a mente preparada para isso, se você não sabe como interpretar essas coisas, você vai se perder no meio do caminho, não vai conseguir ter um bom resultado. Então, isso é uma dica muito boa, tá? Então, por isso, no nosso curso nós vamos aprender a interpretação de poesia e também a interpretação simbólica é importante, principalmente por conta das noções de analogia, tá? Então, isso é muito importante, nós teremos isso nas próximas aulas. Bom, outra coisa, outra parte do Trivium é a lógica. E a lógica também é fundamental, né? Porque, como eu disse, a gramática ela vai formar os processos para você, vai estruturar a sua mente, a sua inteligência, para você ser capaz de entender o que você está lendo, o que você está ouvindo. Basicamente é isso. A lógica vai formar a sua inteligência, ela vai estruturar a sua inteligência para você pensar da forma adequada. Ou seja, ou você investigar da forma adequada, tá? Porque quando nós estamos investigando algo que nós não conhecemos, estamos adquirindo uma determinada ciência, nós vamos passar por uma série de raciocínios. Quando que as pessoas erram nesse processo? Quando elas não conseguem pensar com a lógica correta, elas não conseguem utilizar a lógica correta. Vou dar um exemplo bem clássico aqui. Por que as pessoas hoje não conseguem, de forma tão evidente ou simples como era no passado, conhecer a existência de Deus, né? A evidência da existência de Deus, que é algo que nós podemos alcançar pela razão. Tudo bem que não é algo assim tão simples, tão fácil, mas também não é algo assim que ninguém consiga fazer.
né? Sobretudo, existem certas evidências que são muito simples de se perceber. Porque as pessoas cada vez mais têm dificuldade com isso? Porque não é que elas não conhecem a lógica, mas é porque elas estão ou conhecendo uma lógica errada, ou aplicando a lógica da maneira errada, né? Porque acontece esse problema. As pessoas focam, às vezes, demais num único ponto e chegam ao extremo, ao excesso, se é que poderíamos chamar assim. Porque, por exemplo, você tem os lógicos que focam somente na lógica. O cara percebe, a lógica é uma coisa importante. Então, beleza, vou focar só em lógica. E aí ele começa a não ter mais nada para estudar, só lógica, e ele começa a inventar minhoca, né? Então aí você tem, por exemplo, hoje em dia, tido como um dos grandes expoentes da lógica moderna, Bertrand Russell. Né? Bertrand Russell que disse ter refutado a prova de São Tomás de Aquino, da existência de Deus, da causa primeira, dizendo que não precisa ter a causa primeira. Porque depois, antes da causa primeira tem o zero, depois menos 1, menos 2, menos 3, então não precisa da causa primeira. Então, você vê o nível, né? Tem certa lógica no pensamento dele? Tem, né? Mas é uma lógica utilizada da forma errada. É uma lógica que contraria a razão, uma lógica contrária à própria lógica, digamos assim. Então eles passam a construir um edifício em cima de algo completamente falso. Então a lógica ela tem esse perigo quando você não estuda a lógica da forma certa. Da mesma forma, a gramática, no sentido da interpretação, como eu falei, sobretudo interpretação simbólica analógica, também tem esse perigo quando você estuda o simbolismo, a analogia da forma errada. Né? Pouco tempo atrás, nós tínhamos uma onda e todo mundo falando de simbolismo, 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 e eu percebi o quanto de maluco que estava surgindo disso. Né? Você tem uma ideia, as pessoas simplesmente começavam a julgar tudo da sua vida, absolutamente tudo, com base em símbolos. Né? Então elas já não tinham mais a capacidade de raciocinar logicamente, ou elas pelo menos elas mataram a capacidade delas elas não queriam usar a capacidade lógica, elas simplesmente queriam interpretar tudo com base nos símbolos. Mas voltando à lógica, então a lógica ela vai te dar a estrutura, quando estudada da forma correta, ela vai te dar a estrutura, ela vai formar ela vai estruturar a sua inteligência para você perceber quais são os processos que eu utilizo para chegar a determinado conhecimento, para chegar ao conhecimento da verdade, para chegar a determinada ciência. Então, a lógica, ela estrutura a sua inteligência. Aquele que tem um bom conhecimento da lógica, ele aperfeiçoa a sua inteligência, ele se torna mais inteligente, ele consegue perceber, enfim, ele é capaz de utilizar como que um critério, perceber se o pensamento está certo ou está errado. Né? Uma coisa é você interpretar o que a pessoa disse, o que ele exatamente quis dizer, ele quis dizer exatamente isso. Mas agora, isso aqui está certo ou está errado? Isso se verifica na realidade ou não? Quem vai nos ensinar isso é o método filosófico e a lógica. Tá? Então a lógica é muito importante para esse processo. Nós temos também a retórica. Né? A retórica, não vou comentar muito sobre ela, porque não é algo, digamos assim, tão necessário para o conhecimento, para quem está aprendendo, para quem está estudando. A retórica já é algo mais útil para alguém como eu, por exemplo, que estou querendo ensinar. Então é justamente pegar esse conhecimento que eu já tenho e agora como é que eu expresso isso para as pessoas, para que as pessoas consigam entender, para que as pessoas consigam aprender o que eu já aprendi. Então a retórica é uma arte de você agora pegar os pensamentos que você entendeu, você interpretou eles, você analisou eles para ver quais são certos, quais são errados, e agora você vai pegar isso que é certo e você vai expressar, você vai ensinar, você vai falar, você vai comover, você, enfim, depende da sua finalidade, você vai utilizar o discurso. E aí é que vem a retórica. Também é algo muito importante, sempre dentro desse contexto intelectual. Então, é isso. Essa é o trivium, basicamente esse é o trivium. E, como eu disse, é algo muito importante, tá? Muitas das pessoas têm uma grande dificuldade intelectual, não se desenvolvem intelectualmente, porque não teve essa educação, tá? Eu mesmo não tive isso na época da escola, tive que buscar isso, adquirir por mim mesmo, correndo atrás, tá? E é por isso que no meu curso nós aprendemos o trivium, tá? Nós não paramos para ter aulas aqui sobre o trivium, vamos ter aulas só de gramática, vamos ter aulas só de lógica, não. Nós vamos, ao longo do aprendizado do método filosófico, da lógica, aprendendo a interpretação textual, a interpretação de símbolos e assim por diante. Então, nós vamos aos poucos formando todo
essa estrutura intelectual necessária para nós conseguirmos entender depois, enfim, para estruturar a inteligência, basicamente isso. Então, como eu disse, se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, é só clicar no link que está aqui na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima. Tchau, tchau.